Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui para vocês que me assistem e para outras pessoas que não me assistem e vão entrar nesse vídeo e vão assisti-lo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a doutrina da Bíblia, uma das doutrinas da Bíblia. E digamos que é a doutrina mais importante de toda a Bíblia. E digamos que a maioria das pessoas acredita nessa doutrina, porém distorcida. Elas acreditam nessa doutrina, só que não na verdadeira, e sim na falsa doutrina, que é a doutrina da expiação, que é a doutrina mais importante da Bíblia. Digamos assim, com certeza absoluta é a doutrina mais importante de toda a Bíblia. E bom, muitas das pessoas acreditam que o Messias, que as pessoas, ou melhor, vocês que estão assistindo esse vídeo, conhecem como Jesus Cristo. Bom, mas assim, eu já vou falando aqui, digamos que de antemão, que o nome Jesus Cristo é um nome pagão, não é o nome do Messias da Bíblia, que morreu por pecadores, certo? Não é o nome dele. Esse nome é um nome paganizado, que o nome Jesus vem de Tramuz, e também o nome Cristo vem de Tramuz. Vem, na verdade, digamos que, melhor dizendo, pode-se dizer assim, que vem, na verdade, do Deus Sol. Por quê? Porque esse nome Cristo, ele lembra Crista, é praticamente a mesma coisa. Crista, Cristo, praticamente a mesma coisa. Que vem da crista do Sol. Como assim da crista do Sol? Vem daquelas coisas que ficam em volta do Sol. Coisas, né? Eu acho que posso dizer a luminosidade que fica em volta do Sol. Por exemplo, quando você era criança, fazia um desenho de um Sol, você fazia uns traços em volta representando a luz do Sol. Ou até mesmo coisas... eu posso pegar esse exemplo aqui. Você fazia coisas como isso daqui que está no copo, ó. Coisas que subia e levantava em volta do Sol, assim. Meio que, eu acho que posso dizer, onduladas em volta do Sol. Aí é isso aí que é a crista do Sol. E aí, esse nome Cristo vem da crista do Sol, que é disso que eu estou falando. E o nome Jesus vem de Tramuz. Você pode ver que até o nome Jesus e Tramuz se parecem, né, por causa do final do nome. O Jesus e Mus. Jus e Mus, ou seja, Tramuz e Jesus. Se parecem. Ou seja, vem, na verdade, de Tramuz, não do Messias. Porque o Messias, ele tem um nome. Já vou começar dizendo assim um vídeo para as pessoas, para vocês saberem disso. Porque, na verdade, eu não vou ficar falando aqui Jesus, tá? Eu estou explicando justamente por causa disso. Que, na verdade, não é Jesus. Aí você me diz, mas se não é Jesus, por que então que na Bíblia diz que é Jesus? Está escrito Jesus Cristo na Bíblia. Na verdade, é porque eles colocaram esse nome Jesus Cristo no lugar do nome verdadeiro do Messias. O nome verdadeiro do Messias não é Jesus Cristo. Eles colocaram esse nome Jesus Cristo, que é um nome paganizado, para enganar mesmo as pessoas. Para enganarem as pessoas mesmo. Tá? Se você vai nos originais, porque a Bíblia não foi escrita em português. Quando você pega uma Bíblia e lê, você está lendo ela em português. Só que a Bíblia, ela não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico. Se você pega a Bíblia escrita em hebraico, que é onde ela realmente foi escrita, grego e em hebraico, se não me engano, ela foi escrita em grego e em hebraico. E cara, quando vocês pegam a Bíblia e vão lá e vê que, na verdade, o nome que está no lugar de Jesus Cristo é outro, vocês se tocam que, na verdade, adicionaram esse nome aí para enganar as pessoas. Que é um nome organizado, como eu disse. Ou seja, ele tem um nome, e o nome dele é Yahushua HaMashiach. Se eu não me engano, o nome dele significa o seguinte: Yahu salva, se eu não me engano. Yahu salva, é algo assim, tá? É Yahu salva, Yahuwah. Porque Yahuwah, eu tô falando Yahu aqui, eu tô falando que o nome do Messias quer dizer isso, significa isso, por quê? Porque o nome do Criador, ou seja, que você conhece como Deus, é Yahuwah. O nome dele é esse. E o nome do Messias significa que o Criador, ou seja, Deus salva. Como eu disse, o nome dele, que você conhece como Deus, né, o ser celestial, o ser divino,
O Todo-Poderoso que criou todas as coisas que você conhece como Deus tem um nome. E é esse que eu falei agora. É Yahuwah. Então, esse é o nome dele. E o nome dele é composto por 4 letras do alfabeto hebraico. Essas letras são as seguintes letras. Yud, Re, Vav, Re. Essas são 4 letras do alfabeto hebraico, se eu não me engano. Mas o que eu posso dizer aqui, tá? É que são sim essas 4 letras, eu não estou enganado nisso. É que eu não me lembro se é mesmo, tá? Do alfabeto hebraico, mas eu creio que sim. Só que essas 4 letras são as letras do nome dele. Eu não estou enganado aqui, eu sei muito bem que eu não estou errado nisso. São 4 letras do nome dele. Yud, Re, Vav, Re. Que, na tradução, pronunciando essas 4 letras, formam o nome do Criador, Yahuwah. Ou seja, o nome do Messias significa Yahu ou Yah, salva. Ou seja, o Eterno salva, que significa o nome dele. Ou seja, Yahushua HaMashiach é o nome dele. Não é Jesus Cristo, é o que eu queria dizer aqui. Bom, então, continuando. Yahushua HaMashiach, ele morreu por alguém no madeiro, na cruz. A maioria das pessoas, até você mesmo que está vendo esse vídeo, acredita que ele morreu por todos, não é verdade? Porque na Bíblia diz, né, porque o Criador, ou seja, Yahuwah, como eu disse para vocês, o nome de Deus é Yahuwah, tá? Deus, na verdade, eu não falei aqui, mas eu vou falar bem rápido, porque tenho que falar sobre o assunto. Deus é um termo pagão, é um termo para qualquer divindade. Ou seja, divindade, Deus, Zeus, Deus Sol. Só um exemplo, ponto, é isso, tá? Deus não é nome, é termo. Continuando, o Criador dos céus e da terra, ele diz lá na Bíblia, né? Muitas pessoas conhecem esse versículo e usam ele para dizer que o Messias e que o Criador amou a todos. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Certo. Vocês conhecem esse versículo, creio eu. E vocês vão falar, aí, tá aí. Então, na verdade, o Messias morreu por todos e o Criador ama a todos. Por quê? Porque ele amou o mundo. Bom, eu já vou começar dizendo que essa palavra mundo é uma palavra polissêmica, se eu não me engano, e essa palavra, no grego, é cosmos. Essa palavra tem, no mínimo, 6 significados. Por exemplo, pode significar que essa palavra mundo, na Bíblia, ela se refere muito a grupos de pessoas. Por exemplo, às pessoas que serão salvas e aos ímpios que não serão salvos. A criação, ou seja, mundo, a criação, também se refere ao mundo, a criação, e outras coisas, como também toda a humanidade, ou só aos eleitos, à igreja, as pessoas que serão salvas, ou só aos ímpios. Nessa passagem, porque Deus, ou seja, porque o Criador amou o mundo. Bom, essa palavra mundo, ela está se referindo à igreja, ou seja, às pessoas que serão salvas. Ou melhor, as pessoas salvas que já são salvas, já nasceram sendo salvas. Depois eu vou dizer o porquê que nasceram sendo salvas. Bom, essas pessoas, elas já nasceram sendo salvas. Está se referindo a essas pessoas nessa passagem, porque o Criador amou o mundo, ou seja, porque o Criador amou a igreja, amou os eleitos de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele da igreja que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. É isso que quer dizer. Bom, aí você vem me falar, mas espera aí, essa palavra aí então quer dizer que está falando da igreja? Aí você vem me dizer, então por que tem outros versículos, outras passagens que diz que, na verdade, o Criador amou o mundo, amou as pessoas, amou todos. E também o Messias veio ao mundo por todos. Né? Porque, se eu não me engano, tem outras passagens além dessa que você pode dizer que ele morreu por todos e amou a todos. Só que, na verdade, o Messias disse o seguinte em João 17:9: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste porque são teus. Espera aí. Se o Messias morreu por todos e o Criador amou a todos, por que então que o Messias não rogou por todos nessa oração? Porque aí, pelo que eu me lembro, o Messias aí, nessa passagem, ele estava fazendo uma oração ao Criador, dizendo que não roga pelo mundo, mas por aqueles que o Criador deu a ele, porque são do Criador e dele. Entende?
Ou seja, o Messias não roga pelo mundo, ou seja, ele não roga pelos ímpios. Lembre-se, a palavra mundo é cosmos no grego, que tem no mínimo 6 significados. Aí está significando os ímpios, as pessoas que não serão salvas. Logo, já dá para tirar de conclusão que, na verdade, ele não morreu por todos. Aí você vem me dizer, mas na verdade ele morreu para facilitar a salvação de todos. Só que todos, ele morreu por todos, mas nem todos serão salvos, porque a maioria vai rejeitar, elas não vão escolher crer. Só uma pequena parte vai escolher crer e vai ser salva. Bom, aí eu venho com outro versículo de João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, o Messias dizendo que você, a igreja, pessoas, o mundo todo, todas as pessoas do mundo, não podem ir até ele para ter vida. Logo, você não pode escolher crer nele, porque você não tem essa capacidade. Como ele mesmo disse, contudo, não quereis vir a mim. Você não quer ir ao Messias, porque você está morto em delito e em pecado. Como diz em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado. Ou seja, o Criador, ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e em pecado. Não diz que nós escolhemos crer no Messias e no Criador. Não diz que escolhemos o Criador e o Messias. Diz que somos incapazes disso. Logo, é por isso que o Messias teve que vir à Terra. Teve que morrer naquele madeiro. Por pecadores, pela igreja. Porque o Messias, na verdade, ele não morreu por todos, como eu já acabei de provar com esses versículos. Ele morreu somente pela igreja. Sim, ele morreu por pessoas. Claro, mas não pelo mundo todo. É por isso que ele diz, não rogo pelo mundo. Entende? Ele roga só por aqueles que o Criador deu a ele. É por isso. É porque, na verdade, ele morreu sim por um grupo de pessoas, mas pela igreja. Porque igreja, na verdade, as pessoas hoje em dia conhecem igreja como templo de pedra, como uma denominação, como um lugar onde você vai para escutar um homem que você chama de pastor falando sobre a Bíblia. Mas a maioria desses caras que você chama de pastor nessas denominações estão errados, tá? Nenhum deles, a maioria na verdade, nenhum não, mas a maioria, não vai falar isso aqui que eu tô falando para você. Porque rejeitam isso. Mesmo estando claro na Bíblia, como você pode ver assim, que está claro isso na Bíblia. O Messias morreu só pela igreja. Igreja são pessoas, não é um templo, não é uma denominação. Porque na Bíblia diz que a igreja é o templo do Espírito. Aí você pode falar, templo do Espírito, igreja, uma denominação é o templo do Espírito. Não, calma. Diz na Bíblia que a igreja é o corpo do Messias também. Ora, se a igreja é o corpo do Messias, então você está dizendo que uma denominação, um templo de pedra é o corpo do Messias? Isso é uma heresia, isso é um absurdo. Não existe isso. Um templo físico, humano, criado por mãos de homens, pecadores e imperfeitos, um templo que nem vida tem, é o corpo do Messias? Logo, igreja, que é o corpo do Messias, são pessoas. Pessoas são o corpo do Messias. O Messias é o cabeça do corpo, que é a igreja. Entende? Ou seja, o Messias é o cabeça e o corpo é a igreja. Bom, é o que está na Bíblia. Fato é que ele é o cabeça. E, bom, a verdade é essa, que igreja são pessoas salvas por quem o Messias morreu. Ou seja, o Messias, o Yahushua HaMashiach, ele não morreu por todos, ele morreu somente pela igreja, como diz na Bíblia. Tá? Essa é a verdade. Ele não morreu por todos, somente pela igreja. E como você pode ver, cara, somos incapazes de escolhê-lo. É justamente por isso que o Messias, ele morreu por nós. Ele teve que morrer por nós naquele madeiro. Porque somos incapazes de escolhê-lo. Sendo nós incapazes de escolhê-lo, ele morreu por nós por causa disso. Porque não temos essa capacidade. E outra, eu tinha me esquecido desse versículo, mas na Bíblia também diz que lá em Efésios 1, 4 e 5. Porquanto o Criador, o Altíssimo, o Eterno, Todo-Poderoso, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos puros e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, diz o quê? Que a igreja, ou seja, pessoas salvas por quem o Messias morreu, foram escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos puros e irrepreensíveis perante ele, perante o Criador,
para servirmos a Ele, para fazermos a vontade dEle, para fazermos o que é correto, o que é bom perante Ele. Entende? Ou seja, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia diz. Então, o que a gente pode chegar de conclusão aqui? Que, na verdade, as pessoas estão acreditando numa outra doutrina, na falsa doutrina de que o Messias morreu por todos. Só que, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. É que as pessoas, como eu disse, as pessoas elas estão acreditando numa falsa doutrina. E não na verdadeira doutrina, que é essa que eu disse, que eu contei para vocês. Que chamamos de expiação limitada. O que é expiação limitada? É o nome dessa doutrina. É o quê? É o Messias ter morrido somente pela igreja. Expiação ilimitada é o Messias ter morrido por todos. Só que não é isso que a Bíblia diz. E se as pessoas dizem que o Messias ele morreu por todos, ele só facilitou a salvação das pessoas, você está dizendo então que o sangue do Messias foi derramado em vão. Porque o objetivo do Messias ter morrido naquele madeiro é salvar, literalmente salvar pecadores da condenação do lago de fogo, de serem lançados no lago de fogo, para serem destruídos no lago de fogo. Essa é a verdade. Entende? Não é o contrário de que o Messias morreu por todos e só facilitou. Porque se você diz isso, então quer dizer que o Messias morreu por todos e só facilitou, então quer dizer que ele morreu em vão naquele madeiro. Porque se ele morreu querendo salvar a todos e não conseguir salvar a todos, significa que o Criador, com esse plano dele de enviar o seu filho à Terra para morrer por todos, foi um plano fracassado. Só que não é isso que a Bíblia diz. Diz que, na verdade, o plano dele foi cumprido, foi feito. Quando o Messias estava prestes a morrer no madeiro, ele disse, está consumado, está feito. O sangue foi derramado e não foi em vão, está feito. Ou seja, ele cumpriu a missão dele na terra, ele morreu pela igreja e a igreja agora será salva. Mas não por obras. Quando você lê uma passagem da Bíblia que o Messias mesmo disse, a árvore boa dá bom fruto e a árvore má dá mau fruto. Bom, a árvore boa, me diz, uma árvore, para ser boa, ela vai ser boa depois de um tempo? Primeiro ela nasce sendo árvore má e depois ela vira uma árvore boa? Ou ela simplesmente já nasce sendo uma árvore boa? E a árvore má? A árvore má primeiro é uma árvore boa e depois vira uma árvore má? Ou a árvore má sempre foi uma árvore má? Bom, na verdade, a árvore boa é o eleito, é as pessoas que serão salvas. O que quer dizer aí é que a árvore boa é os eleitos, é a igreja. E que a igreja já nasce sendo salva, já nasce sendo uma árvore boa. Porque não existe uma árvore boa que nasce má, que nasce sendo uma árvore ruim. E a árvore má é o ímpio. Ou seja, ele já nasce sendo uma árvore má, ele já nasce sendo uma árvore ruim, ele já nasce sendo condenado. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja, os eleitos, porque o Messias morreu, já nasce sendo salvos. E aí, você vai dar bons frutos por ser uma árvore boa, não por você escolher isso, mas sim porque você já nasce sendo uma árvore boa. Você vai dar bons frutos porque você já nasce sendo uma árvore boa e não para você ser salvo. Ou seja, você vai dar bons frutos é porque você já foi salvo e não para ser salvo. Ou seja, nossa, eu vou dar bons frutos aqui para ser salvo. Só que não é isso que o Bíblia diz. Na verdade, você vai dar bons frutos porque você já foi salvo. Ou seja, porque você já foi escolhido antes da fundação do mundo, como diz em Efésios 1, 4 e 5. Porque se você diz que você tem que escolher, que você vai escolher ser salvo, que você escolhe dar bons frutos, então você tem que rasgar da Bíblia Efésios 2, 1. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em vossos pecados. Se ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado, então não quer dizer que você tem essa capacidade de escolhê-lo, de escolher dar bons frutos, porque ele nos deu vida estando nós mortos em delito e pecado. Ele nos vivificou, ele nos salvou estando nós mortos em delito e pecado. É isso que a Bíblia diz. Bom, então é isso, né? Esse foi o vídeo. Que o Criador abra os olhos de você aí que faz parte da igreja e entenda. Eu tinha que falar isso no início, né? Mas que o Criador abra os olhos de vocês aí e compreenda essa explicação minha. É isso.